Segundo livro das Crônicas, capítulo 28. Acaz tinha 20 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 16 anos. Ao contrário do seu antepassado Davi, não fez o que era certo aos olhos do Senhor. Em vez disso, seguiu o exemplo dos reis de Israel, fez ídolos de metal para adorar Baal, queimou incenso no vale de Ben-Hinom e chegou a sacrificar os próprios filhos no fogo. Desse modo, seguiu as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado da terra de diante dos filisteus. Ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos santuários idólatras, nos montes e debaixo de toda árvore verdejante. Por isso, o Senhor seu Deus entregou Acaz nas mãos do rei da Síria, que o derrotou e levou muitos de seu povo para o exílio em Damasco. Também o entregou nas mãos do rei de Israel, que derrotou Acaz e matou muitos de seus soldados. Em um só dia, Peca, filho de Remalias, matou 120.000 soldados de Judá, todos guerreiros experientes, pois haviam abandonado o Senhor, o Deus de seus antepassados. Então Zicre, um guerreiro de Efraim, matou Maazéias, filho do rei, e Asricão, oficial encarregado do palácio do rei, e Eucana, o segundo no comando depois do rei. Os soldados de Israel capturaram 200.000 mulheres e crianças de Judá e tomaram enormes quantidades de despojos que levaram para Samaria. Oded, profeta do Senhor, estava em Samaria quando o exército de Israel voltou. Saiu ao encontro deles e lhes disse: O Senhor, o Deus de seus antepassados, estava irado com Judá e o entregou em suas mãos. Mas vocês foram longe demais e os mataram com fúria que chegou até os céus. Agora pretendem escravizar esse povo de Judá e de Jerusalém. E quanto a seus próprios pecados contra o Senhor seu Deus, ouçam-me e mandem de volta esses prisioneiros que vocês capturaram, pois são seus parentes. Tenham cuidado, pois a ira ardente do Senhor se voltou contra vocês. Então alguns dos líderes de Israel, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Jeiquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Adlai, confrontaram os homens que voltaram da batalha. Não tragam os prisioneiros para cá, disseram. Se o fizerem, aumentaremos nossos pecados e nossa culpa diante do Senhor. Nossa culpa já é grande, e a ira ardente do Senhor se voltou contra Israel. Então os guerreiros libertaram os prisioneiros e colocaram os despojos diante dos líderes do povo. Os 4 homens já mencionados por nome vieram à frente e deram roupas dos despojos aos presos que estavam nus. Vestiram-nos, deram-lhes sandálias, providenciaram comida e bebida para eles e aplicaram bálsamo sobre seus ferimentos. Puseram sobre jumentos aqueles que estavam fracos e levaram todos os prisioneiros de volta para seu povo em Jericó, a cidade das palmeiras. Depois voltaram para Samaria. Nessa época, o rei Acaz pediu ajuda ao rei da Assíria. Os exércitos de Edom tinham invadido Judá outra vez e levado prisioneiros. Os filisteus haviam atacado cidades nas colinas de Judá e no Neguebe. Conquistaram e ocuparam Bet-Semes, Aijalon e Gederote, além de Socó, Timna e Ginzo, com seus povoados. O Senhor humilhou Judá por causa de Acaz, rei de Judá, pois ele havia incentivado o povo a pecar e havia sido inteiramente infiel ao Senhor. Quando Tiglat-Pileser, rei da Assíria, chegou, atacou Acaz em vez de ajudá-lo. Acaz tomou objetos de valor do templo do Senhor, do palácio real e das casas dos seus oficiais e os entregou ao rei da Assíria como tributo, mas de nada adiantou. Mesmo nesse tempo de grande dificuldade, o rei Acaz foi ainda mais infiel ao Senhor. Ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o haviam derrotado, pois disse:
visto que esses deuses ajudaram o rei da Síria, também me ajudarão se eu lhes oferecer sacrifícios. Em vez disso, porém, eles foram a causa de sua ruína e da ruína de todo o Judá. Acás pegou os utensílios do templo de Deus e os despedaçou. Trancou as portas do templo do Senhor para que ninguém pudesse adorar ali e fez altares idólatras em cada esquina de Jerusalém. Colocou santuários idólatras em todas as cidades de Judá para queimar incenso a outros deuses. Com isso, provocou a ira do Senhor, o Deus de seus antepassados. Os demais acontecimentos do reinado de Acás e tudo que ele fez, do início ao fim, estão registrados no livro dos reis de Judá e de Israel. Quando Acás morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado em Jerusalém, mas não no cemitério dos reis de Judá. Seu filho Ezequias foi seu sucessor. Segundo livro das Crônicas, capítulo 29. Ezequias tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 29 anos. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi. Logo no primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, Ezequias reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Mandou chamar os sacerdotes e os levitas para se encontrarem com ele na praça do lado leste do templo. Ouçam-me, levitas, disse ele. Purifiquem-se e purifiquem o templo do Senhor, o Deus de seus antepassados. Removam do santuário todos os objetos impuros. Nossos antepassados foram infiéis e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus. Abandonaram o Senhor e seu lugar de habitação. Deram as costas para ele. Também fecharam as portas da sala de entrada do templo e apagaram as lâmpadas. Deixaram de queimar incenso e de apresentar holocaustos no santuário do Deus de Israel. Por isso a ira do Senhor veio sobre Judá e sobre Jerusalém. Ele fez deles objeto de espanto, horror e zombaria, como vocês veem com os seus próprios olhos. Por causa disso, nossos pais foram mortos pela espada, e nossos filhos e filhas e esposas foram capturados. Agora, porém, farei uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que sua ira ardente se afaste de nós. Meus filhos, não sejam mais negligentes. Meus filhos, não sejam mais negligentes quanto a seus deveres. O Senhor os escolheu para estarem diante dele, para o servirem, para dirigirem o povo no culto e para lhe queimarem incenso. Os levitas que começaram a trabalhar de imediato foram, do clã de Coate, Maate, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias. Do clã de Merari, Quis, filho de Abdi, e Azarias, filho de Jealelel. Do clã de Gerson, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá. Da família de Elisafã, Sinri e Jeuel. Da família de Asaf, Zacarias e Matanias. Da família de Emã, Jeuel e Simei. Da família de Jedutum, Semaías e Uziel. Esses homens reuniram seus parentes levitas e todos se purificaram. Em seguida começaram a purificar o templo do Senhor, obedecendo às ordens do rei de acordo com as instruções do Senhor. Os sacerdotes foram até o interior do templo do Senhor para purificá-lo e trouxeram para fora, ao pátio do templo, todas as coisas impuras que encontraram. Os levitas as levaram dali para o vale do Cedron. Começaram o trabalho no primeiro dia do primeiro mês, e em 8 dias haviam chegado à sala de entrada do templo do Senhor. Depois, levaram 8 dias para purificar o templo do Senhor, de modo que todo o trabalho foi completado em 16 dias. Então os levitas foram ao rei Ezequias e lhe relataram: Purificamos todo o templo do Senhor, o altar de holocaustos com todos os seus utensílios e a mesa de pães da presença com todos os seus utensílios. Recuperamos todos os objetos que o rei Acás jogou fora quando foi infiel e fechou o templo. Agora,
estão diante do altar do Senhor, purificados e prontos para o uso. Logo cedo na manhã seguinte, o rei Ezequias reuniu os líderes da cidade e subiu ao templo do Senhor. Trouxeram 7 novilhos, 7 carneiros e 7 cordeiros como holocausto e 7 bodes como oferta pelo pecado em favor do reino, do templo e de Judá. O rei ordenou que os sacerdotes descendentes de Arão sacrificassem os animais no altar do Senhor. Os sacerdotes abateram os novilhos, pegaram o sangue e os aspergiram no altar. Em seguida, abateram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Por fim, fizeram o mesmo com os cordeiros. Os bodes para a oferta pelo pecado foram levados para diante do rei e da comunidade, que impuseram as mãos sobre eles. Depois disso, os sacerdotes abateram os bodes como oferta pelo pecado e aspergiram o sangue sobre o altar para fazer expiação pelos pecados de todo Israel. O rei havia ordenado que o holocausto e a oferta pelo pecado fossem apresentados em favor de todo Israel. O rei Ezequias colocou os levitas no templo do Senhor com símbolos, harpas e liras. Ele obedeceu a todas as instruções que o Senhor tinha dado ao rei Davi por meio de Gade, o vidente do rei, e por meio do profeta Natã. Os levitas tomaram seus lugares com os instrumentos musicais de Davi e os sacerdotes tomaram seus lugares com as trombetas. Ezequias ordenou que o holocausto fosse oferecido sobre o altar. Enquanto o sacrifício era oferecido, tiveram início os cânticos de louvor ao Senhor, acompanhados das trombetas e dos outros instrumentos musicais de Davi, rei de Israel. Toda a comunidade adorou ao som dos cânticos dos músicos e do toque das trombetas, até que terminaram todos os holocaustos. Em seguida, o rei e todos ali presentes se prostraram em adoração. O rei Ezequias e os oficiais ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com os cânticos escritos por Davi pelo vidente Asaf. Eles o louvaram com alegria e se prostraram em adoração. Então Ezequias declarou: agora que vocês se consagraram ao Senhor, tragam seus sacrifícios e ofertas de gratidão ao templo do Senhor. E a comunidade trouxe sacrifícios e ofertas de gratidão, e alguns voluntariamente também trouxeram holocaustos. No total, a comunidade ofereceu ao Senhor 70 novilhos, 100 carneiros e 200 cordeiros como holocaustos. Também trouxeram 600 bodes e 3.000 ovelhas como ofertas consagradas. Não havia, porém, sacerdotes em número suficiente para preparar todos os holocaustos. Então seus parentes, os levitas, os ajudaram até que o trabalho fosse concluído e mais sacerdotes fossem purificados, pois os levitas haviam respondido mais depressa que os sacerdotes à ordem para se purificarem. Houve grande quantidade de holocaustos, além das ofertas derramadas que os acompanharam e da gordura das muitas ofertas de paz. Assim, o templo do Senhor foi restaurado para o culto. Ezequias e todo o povo se alegraram com o que Deus havia feito pelo povo, pois tudo foi realizado sem demora. Salmos 80. Ouve, ó pastor de Israel, que conduz os descendentes de José como um rebanho. Tu que estás entronizado acima dos querubins, manifesta teu esplendor a Efraim, a Benjamim e a Manassés. Mostra-nos teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, que a luz do teu rosto brilhe sobre nós, só então seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando ficarás irado com as orações do teu povo? Tu nos deste tristeza como alimento e nos fizeste beber copos cheios de lágrimas. Tu nos tornaste motivo de desprezo das nações vizinhas. Agora, nossos inimigos zombam de nós. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos. Que a luz do teu rosto brilhe sobre nós, só então seremos salvos. Tu nos trouxeste do Egito como uma videira, expulsaste as nações e nos plantaste no solo. Limpaste o terreno para nós,
fincamos raízes e enchemos a terra. Nossa sombra se estendeu por cima dos montes, nossos ramos cobriam os altos cedros. Estendemos nossos ramos até o Mediterrâneo, nossos brotos se espalharam até o Eufrates. Mas agora, por que derrubaste nossos muros? Todos que passam roubam nossos frutos. Os javalis da floresta devoram a videira, animais selvagens se alimentam dela. Ó Deus dos exércitos, suplicamos que voltes. Olha dos céus e vê a nossa aflição. Cuida dessa videira que tu mesmo plantaste, o filho que criaste para ti. Somos cortados e queimados por nossos inimigos. Que eles pereçam ao ver a repreensão em tua face. Fortalece aquele a quem amas, o filho que criaste para ti. Então jamais te abandonaremos. Reanima-nos para que invoquemos o teu nome. Restaura-nos ao Senhor, o Deus dos exércitos. Que a luz do teu rosto brilhe sobre nós. Só então seremos salvos. Curta, comente e compartilhe.